O tráfico de espécies silvestres é a terceira maior atividade ilegal do mundo. A estimativa é de que a cada ano cerca de 38 milhões de animais silvestres sejam retirados dos ecossistemas brasileiros para venda ilegal no Brasil e no exterior. Essas espécies só podem ser comercializadas quando já nascem em cativeiros autorizados. Para manter um animal silvestre em casa, é preciso ter a documentação que comprove sua origem. Neste programa, mostramos as consequências do tráfico e as relações entre animais silvestres, homem e meio ambiente. Quando a gente aprende animal em rota de tráfico, essas rodovias, normalmente os animais estão muito debilitados, muito fracos. Assim. Essas apreensões de residência, normalmente os animais já estão em condição um pouco melhor. Mas devido à falta de conhecimento das pessoas, de como manter os animais, como cuidar, e dos espaços inadequados, muitas vezes os animais também chegam em condições ruins. O pessoal vai pegar a iguana, puxa pela cauda. Quase todas são com cauda quebrada. Então é um animal que o pessoal mantém em casa, mas não tem noção básica. Iguana você não pode pegar pela cauda, você pega pelo corpo. Então para a gente fazer a soltura tem que esperar crescer a cauda de novo, vai demorar uns 6 meses a um ano. Não tem tanto profissional preparado para ensinar os clientes sobre isso. No caso de cães e gatos, todo mundo sabe que tem que vacinar com tanto tempo, tem que vermifugar, tem que levar no veterinário. Ração, você tem que escolher entre inúmeras rações, é até difícil escolher, né? Agora, quando a gente passa para um animal silvestre, normalmente não tem ração para aquele animal silvestre, né? Então a gente já começa errado. Então a pessoa não sabe o que vai dar, aí dá o que acha que tem que dar, então já vem um monte de problema nutricional. Por exemplo, agora é época de aparecer jabuti com ovo preso. Então normalmente é jabuti que fica em casa, não tem um quintal, uma areia para cavar, normalmente a fêmea sem o macho, né? Então ela desenvolve os ovos, mas na hora de cavar, de botar o ovo, ela tem um pouco de dificuldade de botar. No caso das traquemes, que são as tigres d'água, seria o erro de manejo. Então, traquemes é tigre d'água, né? É um quelônio que vive na água. E as pessoas têm mania de deixar uma baciazinha de água, ele sai dali e fica andando na terra o tempo inteiro. Então causa uma desidratação crônica, onde ele tem dificuldade de crescer, tem dificuldade de comer, e ele vai ficando cada vez menor. Olha, a proximidade dos animais silvestres com os seres humanos, ela com certeza implica em algum risco sanitário. Nós temos hoje mais de 300 zoonoses descritas. O que são zoonoses? Doenças que circulam entre os animais e os homens, seja o animal transmitindo para o ser humano, quanto o ser humano transmitindo para o animal. As zoonoses de animais domésticos, elas são conhecidas. Quando a gente fala de animais silvestres, a gente tem uma gama de agentes etiológicos, onde a interação do agente com aquele animal que está hospedando ele, ela não é totalmente conhecida. Então, em que momento eu tenho um jabuti na minha casa? Os répteis, eles são naturalmente reservatórios de salmonela, por exemplo. Eu não sei em que momento da vida daquele animal que ele tem uma liberação maior para o ambiente dentro de uma determinada casa ou dentro de uma determinada propriedade rural. Que tipo de estresse que ele está vivendo ali para em um determinado momento da vida dele ele liberar o agente em maior quantidade ou menor quantidade para o ambiente. Cerca de 70% a 80% das doenças humanas, elas tiveram em algum momento uma origem ou uma passagem por animais silvestres ou domésticos. As mais importantes que a gente pode citar
são a raiva, a leptospirose, a brucelose, que são zoonoses importantes para os seres humanos, a psitacose, que a gente chama, né, de clamidiose. Todas essas sempre nos fazem ligar um sinal de alerta quando a gente está trabalhando com a população silvestre. O uso humano, digamos, dos animais silvestres para um uso comercial pode ser autorizado, desde que haja todo o cuidado nesse projeto para que haja reprodução e o excedente populacional seja usado para reintrodução na natureza. Quer dizer, a gente vê o aspecto comercial como um associado positivo, se a gente considerar que ele seja encaminhado da forma legal, para ter esses números de silvestres a mais que possam ser reintroduzidos na natureza. Então, quando o comércio é legalizado, é útil. Agora, quando não é, ele dilapida o meio ambiente, ele resulta em perdas de potenciais reprodutores nesse ambiente natural e, eventualmente, até da extinção. O tráfico de animais, ou a retirada clandestina de animais da natureza, tem uma série de implicações, de consequências. A mais óbvia delas é a ecológica, que é que esses animais não estão na natureza por acaso. Eles estão lá porque eles participam de uma série de processos que culminaram com o aparecimento dessa espécie. Então, são relações entre outras espécies de animais, relações com espécies de plantas, que foram estabelecidas durante milhares de anos. Quando você tira uma espécie de uma determinada área, ou você tira um animal, você quebra essa relação. Qualidade da água, polinização, dispersão, recuperação de florestas, tudo depende da fauna silvestre. Então, eticamente, quando a gente compra um animal do tráfico, a gente está contribuindo com isso tudo. Então, a recomendação é que as pessoas nunca comprem animais ilegais, nunca comprem animais clandestinos. Para mim, opinião pessoal, o animal que está na selva, ele tem que ficar na selva, né? Eu até falo isso muito com meus alunos. Gente, não prendam de jeito nenhum, mas também não soltem, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Imagina, um animal que já está 4, 5, 6, 10 gerações em cativeiro. Se você solta esse animal, ele vai ser predado. Por exemplo, pombinha da paz, aquela pombinha branca, é o animal que mais é solto no mundo. Não tem nenhum deles, você nunca vai ver um deles. Os gatos que estão em volta da igreja ali comem todas, porque são muitas e muitas e muitas gerações em cativeiro. Que às vezes tem animal, a maioria deles não é preparado para ser solto naquela região. Agora, tem uns que são preparados demais. Tem uns que na genética deles, ele vivia num lugar que era super difícil a vida deles. Na hora que você traz para o cativeiro, a vida deles fica fácil. Na hora que você solta ele num lugar que é favorável a ele, às vezes fica tão fácil, a abundância de comida é tão grande, que ele pode acabar se tornando uma praga. É muito contraditório. Tem biólogos que são, inclusive, a favor da eutanásia. O animal entrou, ele não tem destino. É preferível ele ser eutanasiado do que ele ser reintroduzido numa área onde ele pode matar 50, pelos agentes patológicos que ele tem. Mas isso é super controverso, então não tem um consenso. Cada grupo de pesquisa pensa de uma forma e estuda uma forma. O ideal é a gente não mexer nesse animal. Então a gente fala muito isso. Se achou um passarinho caído no ninho, põe lá no ninho de novo que a mãe dele vai voltar e vai dar comida para ele. Não leva para sua casa não, que depois na hora que você for soltar de novo aí já é tarde. Ele não sabe sobreviver sozinho, aí ele precisa do homem para sempre. O centro de triagem ele foi criado para receber esses animais que vêm do tráfico ou vêm de alguma questão urbana, né? Um animal que caiu num quintal, que foi atropelado, que tomou um choque na rede elétrica. Ele tem que ter para onde ser levado para que ele possa ser destinado. Então o centro de triagem ele é uma passagem. Ao chegarem no centro de triagem, todos os animais têm sua entrada registrada e documentada, né? A gente usa anilhas para marcar as aves, e mamíferos e répteis a gente utiliza microchip. E eles passam por 3 avaliações básicas, né? Uma avaliação clínica, onde a gente busca identificar doenças, enfermidades que possam prejudicar esse processo de recuperação. Uma segunda avaliação
física, então a gente olha a integridade de anexo, de penas, condição corporal, né, se o animal está obeso, está magro. E aí, após essa avaliação clínica, avaliação física, a gente faz uma avaliação comportamental. Se o objetivo é a reintegração à natureza, a devolução, aí a gente faz treinamentos anti-predação, treinamento alimentar, treinamento social, treinamento de vocalização. Infelizmente, o tempo de permanência desses animais lá, às vezes é maior do que o ideal. O animal às vezes está com uma fratura, o animal está com algum quadro incompatível com o destino dele naquele momento, ou ele vai para uma clínica, que também não é um ambiente saudável para um animal silvestre, ou ele vai ser destinado para algum criador. Então, é uma instituição extremamente necessária, mas que precisa de muitos estudos, muito apoio da universidade, para que esses agentes sejam reconhecidos, a importância deles seja reconhecida e a orientação quanto à destinação desses animais seja dada. O IBAMA e o IEF têm avançado muito na qualidade dos seus procedimentos por meio de uma parceria ainda informal, antiga com a Escola de Veterinária da UFMG. Nós fazermos diagnósticos que podem evoluir eventualmente em nosso benefício para a pesquisa, e esses diagnósticos permitem também que se planeje alguma coisa de controle dos transtornos da saúde. Então, essa cooperação é contínua. Os animais silvestres eles estão crescendo muito como animais de estimação. E aqui também, às vezes, né, de vez em quando, a gente pode atender animal silvestre de vida livre também. Às vezes está andando no fio de alta tensão, né, toma choque, cai, vem para emergência aqui, a gente atende. Capivara atropelada. Então sempre tem vivência, por exemplo, onde os alunos acompanham os atendimentos. Isso é muito importante para quem está formando, né? Nós temos também aqui o sistema todo de residência também. Então são veterinários já formados que podem fazer residência aqui também no atendimento de animais silvestres. O contato do ser humano com as espécies domésticas, ele nunca vai deixar de existir, porque nós temos várias espécies que se tornaram sinantrópicas, que vivem próximo das nossas casas, e isso, no meu ver, com equilíbrio, isso é extremamente positivo. No caso específico dos morcegos, eles têm infinitas qualidades de estarem dentro da nossa cidade. Eles são excelentes polinizadores, eles fazem controle de população de insetos, mas a proximidade com eles pode causar esse risco. Então, se a gente tem um sistema de vigilância efetivo e a população educada, a população jamais vai tocar no morcego. Então, os órgãos ambientais, eles fazem um trabalho de educação ambiental, os criatórios, os zoológicos, eles fazem esse trabalho de educação, mas nós temos que ter parcerias mais incisivas com o poder público. Então, as universidades, as escolas, o Ministério Público, os órgãos ambientais, de forma a promover, na minha opinião, desde o nível infantil na escola até o nível superior, ações onde a população saiba, primeiro, conhecer a fauna que a gente tem. Nós temos uma fauna riquíssima e muitos de nós brasileiros nem sabemos quais são as espécies que acontecem dentro do nosso estado, dentro do nosso município. Então, em primeiro lugar, é conhecer para preservar. E aí, se você conhece, você sabe como é o hábito daquela espécie, os riscos sanitários que aquela espécie tem e a importância de se preservar essas espécies dentro do contexto do nosso país como um todo.